As pessoas que fixam suas esperanças em um reino que será consumado nesta era, ou seja, em uma era, um reino que terá seu fim ainda nessa era, com certeza ficarão desiludidas. E isso é muito verdade. Terceiro ponto de conclusão, nos diz que o reino de Deus aperfeiçoado pertence à era por vir, pertence ao futuro, quando Cristo vier buscar a sua igreja imaculada, noiva do Senhor Cordeiro. E o quarto ponto de conclusão, nós jamais conheceremos a plenitude de suas bênçãos enquanto esta era perversa durar. Quinto, o povo de Deus, quando é chamado a passar por duros sofrimentos e tribulações, deve lembrar de que Deus não nos abandonou, mas que o sofrimento se deve ao fato de que, como não pertence mais a essa era, são objetos de hostilidade dela. São objetos de hostilidade dela em que sentido? São alvo. São muitas vezes motivo de chacota, como nós vivenciamos no nosso dia a dia. O Evangelho de Cristo para o mundo é algo banal, não é verdade? Mas nós bem sabemos que esse Evangelho é luz, esse Evangelho é transformação, é mudança, e ele nos leva a uma vida eterna, uma vida de conduta para com Deus. Amém? Para finalizar, os homens não podem construir o reino de Deus. Cristo o trará. Cristo o trará. Esse reino no qual Cristo o trará é o reino em sua totalidade. Tá bem, irmãos? Nós precisamos entender isso, porque senão fica aquela coisa, aquele vago, dizendo assim, mas olha, você não falou que Cristo já trouxe o reino? É o reino por completo, o reino em sua totalidade. Cristo o trará. No fim, as forças de Satanás e do mal serão vencidas apenas pela ação poderosa de Cristo Jesus. E isso é aquilo que nós mais esperamos. A ação poderosa de Cristo Jesus, vencendo o pecado, vencendo a morte, vencendo o diabo, e nós reinando com Cristo para sempre. Amados, não tem coisa melhor do que nós vivermos e reinarmos com Cristo eternamente. Mas para nós reinarmos com Cristo eternamente, nós temos que entender que aqui, nesse exato momento, nessa era no qual nós vivemos, nesses dias, nesse século, nesse presente século, nós precisamos andar com Cristo. E é exatamente sobre isso que nós iremos falar hoje. Como podermos viver nessa era com Cristo Jesus, e por outro lado, como alcançarmos as bênçãos do Senhor. De que forma? De que maneira? Aí nós vamos estar estudando a respeito disso. O reino de Deus. O reino de Deus é hoje. Amém? Dá para vocês enxergarem aí, né? Está dando para enxergar? Glória a Deus. Então eu vou lendo aqui no PDF, aqui os irmãos me acompanham aí. Você já se perguntou por que na oração modelo de Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 15, que é a oração do Pai Nosso, Jesus nos instruiu que o primeiro pedido a Deus Pai foi: venha o teu reino. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, né? Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. E aí nós entendemos que o primeiro pedido que Jesus fez foi para que o reino de Deus pudesse vir até nós. Por que seria tão importante ansiar pela chegada do reino de Deus? Nós vamos entender que a maioria das pessoas tem a ideia de que o céu é um lugar onde tudo acontecerá.
Nós pensamos que o reino de Deus acontecerá tudo nos céus, mas nós entendemos e nós praticamos aqui, vimos em certos pontos que o reino de Deus, em certa parte, ele acontecerá aqui na terra também, não é verdade? Nós vimos que Cristo Jesus, ele derramou da sua graça em nossas vidas, quando a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Filipenses que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes humilhou a si mesmo e tomou forma de homem. E esse Deus, em forma de homem, ele se entregou, ele se humilhou, morreu na cruz por nós, pagou um preço pelos nossos pecados, e isso nos deu toda a legalidade para que nós pudéssemos acessar o reino de Deus, para que nós pudéssemos adentrar no reino de Deus, para que nós pudéssemos viver desse reino de Deus. E isso é maravilhoso, porque sem Cristo nós não conseguiríamos fazer isso. Sem Cristo nós não teríamos esse acesso ao reino de Deus. É bem verdade que nós sabemos que esse reino de Deus o homem já teve acesso lá atrás, no Jardim do Éden, mas que com a queda dele, com o pecado do homem, ele se afastou desse intuito, desse propósito de Deus. Mas Cristo Jesus, ele se tornou o novo Adão, para que nós pudéssemos ter acesso de novo a esse propósito eterno de Deus. Porque o reino do Senhor, de Deus, ele é um propósito eterno. E isso é maravilhoso. E aí nós nos perguntamos, mas como vivermos esse propósito eterno de Deus? Como vivermos a justiça? Como vivermos esse anseio, essa vontade? Certa vez nós estávamos discutindo, né, Rafael, em sua casa, na sala, na cozinha da sua casa, e nós estávamos perguntando como que nós poderíamos alcançar as bênçãos de Deus, como que nós poderíamos alcançar aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas como propósito de reino. Nós vamos entender que, no terceiro slide, por favor, Cauã, que no livro de Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 5, se você puder abrir a sua Bíblia, e eu vou pedir que você me ajudasse. Hebreus capítulo número 6, Hebreus capítulo número 6, versículo de número 5, vai dizer assim: e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Em outras traduções vai estar experimentaram. A sua está assim? Experimentaram a boa palavra de Deus